Marcos capítulo 4, versículo 35, a palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo barco já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que quando a tua palavra é liberada, pregada, alinhamento é gerado nos nossos corações. E de uma forma muito especial, Senhor, nós te pedimos: fale conosco tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Pai, nós declaramos que essa manhã haverá um fluir do Senhor, um renovo do Senhor sobre o coração dos seus filhos. Que a tua unção flua neste lugar. Nós não viemos aqui só para mais um culto. Nós não viemos aqui só para encontrar amigos e irmãos em Cristo que nós amamos. Nós viemos aqui esta manhã porque nós queremos ouvir do teu coração as direções que o Senhor tem para nós. Por isso nosso coração está alerta, nossa mente está receptiva para receber a tua boa palavra aos nossos corações. Que o Senhor conceda-me graça, unção e sabedoria do teu Espírito para ministrar o coração da tua igreja. Essa é a nossa oração a ti, em nome de Jesus, amém. Quando nós lemos esse texto, tem alguns textos dos evangelhos que marcam as nossas vidas, né? E esse texto, ele é um texto para mim que ele marca a minha vida, porque para mim é uma passagem muito forte. A palavra diz que Jesus estava ali com os seus discípulos e em um determinado momento ele deu uma ordem para que os discípulos atravessassem para outra margem do rio. Só que é interessante porque você vai encontrar duas passagens que os discípulos no meio da travessia são acometidos por tempestade. Você tem a passagem que Jesus, primeiro ele vem andando sobre as águas, e depois você tem a passagem que Jesus está no barco com eles, mas ainda assim a tempestade chega. Isso mostra para mim e para você que as tempestades, elas fazem parte do caminho. As tempestades fazem parte da vida do cristão. Não é porque nós estamos em Cristo, não é porque nós estamos no lugar da obediência que nós estamos inertes às tempestades do caminho. Todo cristão ao longo da sua vida pode sim passar por tempestades. É interessante porque quando nós olhamos esse texto, a tempestade não alcançou eles em um lugar de desobediência. A tempestade alcançou eles em um lugar de obediência. Eles estavam no lugar da obediência, eles estavam obedecendo a direção que Jesus deu para eles. Eles estavam no meio da direção, eles estavam no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, mas ainda assim a tempestade chegou para eles. E talvez você está aqui essa manhã e você está passando por uma tempestade do caminho. Eu não sei qual é a tempestade que te cerca, mas uma coisa eu sei: as tempestades certamente virão. Se você está aqui e você ainda não passou por uma tempestade, pode ter certeza que você vai passar. Porque Jesus disse, Jesus falou: nesse mundo vocês terão aflição. Então isso é uma realidade, querido, da vida de todo cristão. Mas algo também que eu aprendo é que Jesus nunca nos manda para uma direção sem um propósito. Todas as vezes que Jesus nos manda para outra margem, todas as vezes que Jesus nos manda para um outro lugar, sempre há um propósito na travessia. A palavra vai dizer, querido, que havia um propósito em Jesus atravessar aquele rio. Se você olha a história, do outro lado, Jesus se encontra com um endemoniado gadareno.
E o endemoniado gadareno, ele foi liberto por Jesus. Elisa, mas então você está me falando que aquela tempestade toda era por causa de um endemoniado? Os discípulos quase morreram. O barco deles quase foi a pique por causa de uma tempestade. Sim, por causa de uma tempestade. Porque o propósito de Jesus nunca foi alcançar multidões. O propósito de Jesus sempre foi alcançar pessoas. E se preciso atravessar uma tempestade inteira, uma noite turbulenta por causa de um coração, Jesus não tem problema em atravessar uma tempestade por causa de um coração. Porque o propósito dele sempre foi alcançar pessoas. Ele atravessa uma tempestade inteira por causa da libertação de um endemoniado gadareno. Deixa eu falar algo para você. Talvez você chegou aqui essa manhã passando pela tempestade do caminho. A sua tempestade do caminho chegou, mas Jesus marcou um encontro com você essa manhã. Ele atravessa tudo que for preciso. Para quê? Para ir ao teu encontro, para que você experimente de cura, de libertação, de salvação, de transformação na sua história. Porque Ele não está preocupado com as multidões, Ele está preocupado com o teu coração. Se você olha, tinha um propósito na travessia. Querido, minha mãe sempre fala assim. Minha mãe fala assim: Deus nunca te leva a nenhum lugar em vão. Todas as vezes que Deus te leva a um lugar, ou Ele vai transformar algo em você, ou Ele vai te usar como agente de transformação naquele lugar. E se tem algo que nós precisamos entender também, pensando no outro lado, é que Jesus também não tem problema em nos colocar na tempestade para socorrer algumas pessoas, não. Porque tudo que Jesus importa é com corações. Então você precisa entender que quando Deus manda você ir para um lugar, é porque ou Ele vai transformar algo no teu coração, ou porque Ele vai te usar como um agente de transformação naquele lugar. Mas lá estavam os discípulos, no meio da travessia. Eles não estavam antes, eles não estavam depois, eles estavam no lugar certo. Eles estavam no lugar da obediência. E se tem algo que nós precisamos entender, é que não é porque nós estamos no lugar da obediência que a tempestade não vai chegar. Muitas vezes eu vejo pessoas se desesperando ao longo do caminho, porque falam: Senhor, mas eu estou no lugar da obediência, eu estou no lugar que o Senhor falou para eu estar, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. O Senhor me mandou servir aqui, eu estou servindo. O Senhor mandou trabalhar aqui, eu estou trabalhando. O Senhor me mandou abrir um GC, eu estou cuidando do meu GC. E agora a tempestade chegou. O que tem errado comigo, Deus? O que eu fiz de errado? Será que Deus esqueceu de mim no meio da tempestade? Quando nós olhamos essa passagem, querido, é isso que nós vamos ver. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver os discípulos completamente desesperados. Se você pega essa passagem, e hoje eu quero caminhar um pouquinho nela com vocês, nós vamos observar essa passagem através de duas perspectivas. Porque de um lado você tem a perspectiva dos discípulos, e do outro lado você tem a perspectiva de Jesus. Na perspectiva dos discípulos, a palavra vai dizer que eles ficaram atônitos, atemorizados. Gente, eles ficaram desesperados por causa da tempestade. Agora, tem razão. Imagina você. Se tem alguém que sabe o que é o mar revolto, são vocês. Eles estavam num barquinho. De repente o barco começa a se encher de água. Gente, o barco estava se enchendo de água. O texto vai falar que a ponto de ir a pique. Você está aqui comigo? Se fosse você não ia se desesperar, não? Claro que nós íamos nos desesperar. Óbvio que nós íamos nos desesperar. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. E o Senhor nos criou de forma humana, com sentimentos, com emoções. O Senhor nos criou dessa maneira, querido. Agora, a questão não é o que as suas emoções estão dizendo diante das tempestades. A questão é se você tem deixado as suas emoções guiar e nortear a sua conduta diante da tempestade. Porque tem gente que diante da tempestade, ele não caminha pelo que Jesus disse, ele caminha pelas suas emoções.
Aí a pessoa se pega em crise de ansiedade, crise de pânico, crise de desespero. Por quê? Porque está deixando as suas emoções ditar a rota que você tem que tomar. Isso é o que nós precisamos entender. Quando você sabe que existe um propósito na travessia, o teu coração não se desespera. Sabe de uma coisa, querido? Tem hora que Deus vai fazer você passar por situações adversas para que um coração seja alcançado por Ele, para que um coração seja liberto por Ele. Agora, por favor, não se desespere quando você estiver no meio da travessia. Porque muitas vezes eu tenho visto pessoas que a emoção toma conta dela de um jeito que ela perde o senso. A pessoa perde o rumo, fica desnorteado, não sabe para onde vai. Você fala, fulano, tá tudo bem? Ah, não sei. Aquela pessoa desnorteada na vida, porque perdeu o rumo. Sabe o que é interessante? Que eles estavam no meio da travessia, estavam em uma madrugada, e agora chega a tempestade para eles. Eu gosto de falar que são as noites escuras da alma. E todo cristão passa pelas noites escuras da alma. São situações que chegam para nós. A perda de um emprego, um abandono, um luto, uma perda. Não sei. Uma situação adversa. Situações que nós nos deparamos, uma doença. Não sei. E muitas vezes nós começamos nesse momento até a questionar a soberania de Deus. Por que que Deus me deu essa direção se eu ia morrer? Por que que Deus me colocou nesse lugar se eu ia passar por tempestade? Por que que Jesus me mandou casar, colocou nesse casamento para agora eu passar por uma tempestade? E a hora que nós começamos a questionar, poxa vida, será que Deus sabe mesmo o que Ele está fazendo? E quantas vezes nesse momento nós esquecemos quem está no barco conosco e agora nós queremos tomar a rédea do barco? Porque o meu barquinho é forte o suficiente para me salvar. Os discípulos estavam lá tentando tirar água do barco e esqueceram quem estava no barco com ele. Será que você não está aqui fazendo um esforço tremendo para se salvar da tua tempestade, tirar a água do teu barquinho que está enchendo de água, mas na verdade você está fazendo um esforço que é desnecessário, porque na verdade você se esqueceu de quem está no barco com você? As nossas emoções nos levam para esse lugar onde nós queremos ter o controle. As nossas emoções nos levam para esse lugar onde nós queremos assumir a rédea da situação. E aí a gente fala, ah não, acho que Jesus não deu conta. A gente não fala isso conscientemente, mas inconscientemente as nossas atitudes dizem isso. Por quê? Porque se eu quero tomar o controle, eu estou falando que Jesus não dá conta de resolver aquele problema. E quantas vezes a nossa emoção não está nesse lugar? Sabe o que é interessante? Porque quando eles se depararam com o vento contrário, eles acharam que eles iam morrer. Eles acharam que eles iam morrer. Ficaram desesperados, acharam que iam morrer. A minha pergunta para você hoje é: quem é você diante da tempestade? Será que você não está com o coração como dos discípulos? Desesperado, atônito, perdendo noite de sono, porque você não sabe como que vai resolver essa situação, e as suas emoções estão te dominando a tal ponto de você perder noite de sono, você não consegue se controlar. Para todo mundo, tá tudo bem, mas só Deus sabe o mar revolto que está aqui dentro de você. Agora, sabe o que é interessante? Porque embora alguns fossem marinheiros, pescadores, embora eles estivessem em um lugar que era familiar para eles, mesmo assim, a tempestade alcançou eles. Só que quando a gente olha esse texto ele não fala de uma tempestade qualquer, não era uma chuvinha que estava dando. Esse texto ele fala, o significado da palavra tempestade aqui no original, significa um redemoinho, um vento tempestuoso. Chega a ser considerado um furacão de tamanha agitação do mar. Violento ataque de vento, uma rajada furiosa de trovões vindo de nuvens negras. Olha isso, não era qualquer chuvinha não, meu amor. Era uma tempestade com ventos fortes e rajada de trovões.
Era uma tempestade considerada quase como que um furacão. Quem aqui já passou por um furacão? Querido, sabe qual é o bom de quando você está no olho do furacão? Quando você está no olho do furacão, você olha ao teu redor, é aquela confusão, sabe? As situações adversas, que é aquela confusão que você fala, meu Deus do céu, para onde que eu vou? Jesus, onde que eu vou tem problema. Cada lado está acontecendo, parece que tem época que é assim. A tempestade chega e você fala, Jesus, para que lado que eu vou? Mas no olho do furacão só tem um lugar que você pode olhar. E eu preciso falar algo para você hoje. Sabe por que Deus permite o furacão? Sabe por que Deus permite a tempestade? Porque as tempestades do caminho vêm como como um redirecionador dos seus olhos. Por que Deus permite a tempestade? Porque no meio da tempestade Ele redireciona os seus olhos para o lugar certo, para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Tem hora que a gente está caminhando muito aqui na horizontal, aí Deus precisa mandar uma tempestade para a gente aprender a olhar para o céu de novo e caminhar pelo norte do céu, a clamar pelo céu, a buscar pelo céu, a clamar por Ele. Então muitas vezes as tempestades revelam onde está o nosso olhar. Porque se o seu olhar está muito naquilo que é terreno, Deus vai mandar sim uma tempestade para redirecionar os seus olhos. Porque não tem nada melhor para fazer um crente orar do que uma luta. Mas não tem nada melhor para fazer um crente acordar de madrugada para orar do que um problema. Estou mentindo, gente? Não tem nada melhor. Mas a gente fica crente, a gente faz campanha de oração, a gente vai no monte. Aqui tem monte? Vocês vão no monte orar? Que está aqui. A gente vai para o monte. Que está aqui, Caio. Que saudade. No meio da tempestade, você vai para o monte orar. Você faz campanha de oração. Jejum. Você lembrou que você é crente, que tem que jejuar. No meio da tempestade. Por quê? Porque a tempestade, ela nos afia como cristãos. A tempestade, ela nos leva para o lugar certo como cristãos, no lugar da completa dependência de Deus. A minha pergunta para você hoje é: será que você no meio da tempestade está desesperado olhando as ondas que estão ao seu redor? Ou você inclinou os seus olhos para o alto e falou: Senhor, é do alto que vem o meu socorro, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu dependo de Ti. Senhor, se o Senhor não me socorrer, eu não vou sobreviver nessa situação. É por isso que os meus olhos estão postos em Ti, do autor e consumador da minha fé, porque Ele é a minha torre forte, Ele é meu escudo, Ele é a minha proteção. Onde estão os seus olhos no meio da tempestade? Você que está aqui essa manhã, onde estão os seus olhos no meio da tempestade? Será que os seus olhos estão naquilo que as circunstâncias estão dizendo para você? Ou será que os seus olhos estão postos no alto? Elisa, por que Deus permitiu a tempestade? Porque você estava muito olhando aqui, Aí Deus mandou uma tempestade para você olhar na vertical. Deus permite. Eu coloquei: as tempestades do caminho, elas servem para tirar os nossos olhos do natural e voltá-los para o sobrenatural. Não por escolha, mas por uma questão de sobrevivência. Porque quando você está no meio da tempestade, querido, ou Deus te socorre ou Deus te socorre. Quando você está no meio da tempestade, é a hora que você começa a clamar pelo Deus do sobrenatural. E muitas vezes nós estamos muito humanos, muito terrenos, e aí Deus fala assim: filho, eu preciso de uma tempestade para te lembrar que eu sou o Deus do sobrenatural na tua vida e na tua história. Será que nós não estamos vivendo uma vida cômoda demais nessa terra? E nós esquecemos do céu, nos esquecemos da eternidade, nos esquecemos do porvir, nos esquecemos do Deus que é o Deus sobrenatural. E é nesse momento que Deus vem nos levando a esse lugar, gerando em nós um clamor. Elisa, mas o sentimento que eu tenho é que Deus me abandonou. Eu sei, no meio da tempestade, o sentimento que nós temos é de abandono.
Os discípulos viram para Jesus e falaram assim: mestre, não te importa que pereçamos? Havia um sentimento de abandono, de rejeição dentro do coração dos discípulos. E será que você não está se sentindo assim com Jesus? Eu acho que Jesus me esqueceu aqui nessa situação. Na vida do meu irmão Deus pode fazer, mas na minha vida eu acho que Ele esqueceu de mim. Eu acho que Jesus me abandonou no meio dessa tempestade. Será que o sentimento, a dor, o desespero, que são legítimos por causa da sua humanidade, será que eles não tomaram conta de você? Mas essa manhã eu venho aqui, querido, para te ajudar a redirecionar os seus olhos. Tire os olhos das suas emoções. Não tem problema você chorar, não tem problema você desesperar, não tem problema às vezes você ficar aflito. O problema é você permanecer na dor, no desespero e na aflição. Então o que eu preciso? Eu preciso redirecionar os meus olhos. A minha pergunta para você hoje é mais. Porque tem gente que não só se desespera. Tem gente que quer pular do barco quando a tempestade chega. E aí a pessoa quer pular do barco que Deus não mandou ela pular. Ela quer saltar do barco que Deus não mandou ela saltar, só porque o barco está indo a pique. Deixa eu falar algo para você. Se Deus te deu uma direção, você está no meio da direção e a tempestade chegou, não é para você pular do barco, não é para você abandonar o barco, é para você clamar por Deus, porque Ele vai fazer você viver o sobrenatural no meio da tempestade. Então deixa eu te falar, não pule dos barcos que Deus não te mandou pular, não abandone os barcos que Deus não te mandou abandonar só porque a tempestade chegou. Porque tempestade é o anúncio de que tem algo sobrenatural chegando. Tempestade é o anúncio de que tem intervenções sobrenaturais de Deus chegando. Se é para o Senhor, aplauda mais forte. Sabe o que eu quero que você entenda essa manhã? É que o propósito não se perdeu só porque chegou uma tempestade. Tem gente que acha que o propósito perdeu. Não, Deus falou que eu ia chegar lá. Agora acabou. Eu vou morrer. Tem crente que fica assim, né? Eu sei, eu também fico de vez em quando. Meu Deus, eu vou morrer. Acabou, Senhor, acabou tudo. Vou embora. E a gente fica, meu Deus. Ei, calma. Acalma. Aquieta-te. Acalma-te. O propósito não terminou só porque chegou uma tempestade. Elisa, mas é um furacão. O propósito não acabou só porque uma tempestade chegou. Porque tempestades não têm capacidade de anular propósito. Tempestades não têm capacidade de anular a direção, aquilo que Deus falou ao seu coração. Então descansa. Aquieta-te. Aquieta-te. Cutuca esse irmão que está do teu lado e fala assim: ainda tem propósito na travessia. O propósito ainda não acabou. Não, olha nos olhos dele, fala para ele: ainda existe propósito na travessia. Não, mas desse jeito ele não vai acreditar. Você tem que me ajudar a pregar. Olha nos olhos dele, você vai fazer aquela cara de profeta, aquele dedo de profeta, vai falar para ele: ainda existe propósito na sua travessia. Fala pro do outro lado para ele não ficar com ciúmes. Fala para ele: ainda existe propósito na sua travessia. Ainda existe. Não, você vai ter que me ajudar. Fala para ele: por que você está querendo pular do barco? Pergunta para ele aí. Por que você está querendo pular do barco? Não abandona o barco. Você não vai morrer. Fala para ele: você não vai morrer. Ei, querido, deixa eu falar algo para você. Não abandone o barco, você não vai morrer nessa travessia. Não abandone o barco, você não vai naufragar. Se lembre onde quem está com você no barco, você não vai morrer. Não vai. Não vai. Quieta esse coração aí hoje, em nome de Jesus. Elisa, mas meu coração está aflito. Está tudo bem. Você é humano. Se até Jesus chorou, o choro é livre. A gente pode chorar também. Até Jesus chorou, está tudo bem. Mas a minha pergunta, olha, ó, dá até o eco. Mas a minha pergunta é:
O que você quer, querido? Você quer ficar aí debulhando nas suas emoções? Você quer viver o propósito da travessia que está preparado para você? Tem gente que paralisa no meio da travessia por causa das suas próprias emoções. A minha pergunta para você hoje é: quais são as suas reações diante das tempestades? Para quem que você corre no meio da tempestade? Será que você corre para a sua capacidade humana? E você está lá tentando tirar água do seu barquinho que está enchendo de água. Já viu gente que quer enxugar o gelo? É crente que está com o barquinho furado e agora está enchendo de água e está lá tentando tirar água do barquinho. Aí está lá você, no trabalho braçal. Só que chega uma hora que você vai descobrir que a sua capacidade humana não consegue resolver o problema que uma tempestade gera. Só Deus pode fazer isso. Quem é você? Será que você é aquele que quer, através do seu esforço, tirar a água do teu barquinho? Ou será que você é aquele que fica assim, olha o tamanho da onda. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, agora. Jesus, ai meu Deus, tá cardíaco. Ai Jesus, ai meu Deus. Ai agora, ai fulano. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai a emoção está tomando conta. As emoções estão tomando conta. Você não sabe para onde ir, que você está desesperado. Você está olhando, olha o problema aí. Ou será que você é aquele que lembra de quem está no barco com você? Onde estão os seus olhos dentro da tempestade? Será que os seus olhos estão na sua capacidade? Será que os seus olhos estão nas circunstâncias ao seu redor? Ou será que os seus olhos estão em Jesus? Quem é você no meio da tempestade? Quais são as suas reações? Deixa eu falar algo para você. Muitas vezes Deus permite tempestades no meio do caminho. Não é porque Ele está de maldade com você, mas porque Ele, como um bom mestre, sempre tem princípios que Ele quer te ensinar no meio da tempestade. Deus nunca permite uma tempestade em vão. Sempre existem princípios que Deus quer ensinar ao nosso coração no meio da tempestade. Por exemplo, no meio da tempestade, que você descobre, você desfruta da fidelidade do caráter de Deus. É no meio da tempestade que você se torna um cristão resiliente. É no meio da tempestade que um clamor é desenvolvido no teu coração. É no meio da tempestade, querido, que você encontra um lugar de dependência no Senhor. Então por que Deus está permitindo tempestade? Para te afiar como cristão. E nós precisamos entender isso. Então quando nós olhamos esse texto, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que eles estão desesperados. Mas esse texto não fala apenas dessa perspectiva, porque esse texto, ele fala também de uma outra perspectiva, que é a perspectiva de Jesus. De um lado, então, nós temos os discípulos, diante da tempestade, desesperados, atônitos. E do outro lado, a gente tem Jesus. Ah, Jesus. Porque onde é que estava Jesus? A Bíblia vai nos contar que Jesus estava dormindo na proa do barco. Mas ele não estava só dormindo, ele estava, preste atenção. Eu gosto dos detalhes que o texto traz. O texto fala assim, que ele estava deitado sob uma almofada, sobre um travesseiro, na proa do barco. O que é você estar deitado sobre um travesseiro? É você encontrar um lugar de aconchego. Então esse texto fala para mim, preste atenção. O texto fala que Jesus encontrou um lugar de aconchego no meio da tempestade. Você está aqui comigo? Olha só isso. Porque Jesus não apenas dorme no meio da tempestade. Jesus encontrou um lugar de aconchego no meio da tempestade. Quando nós olhamos esse texto, eu confesso para você que quando eu li esse texto eu fiquei encabulada. Eu falei, gente, que fé é essa? Porque quando a gente fala sobre Jesus, a gente fala assim, Elisa, mas era Jesus, né? Mas querido, preste atenção. A palavra vai dizer que Jesus, quando ele vem para essa terra, Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus como algo que ele deveria se apegar. Antes ele se esvaziou.
Quando Jesus estava nessa terra, ele não desfrutava da sua divindade, ele só desfrutava da sua humanidade. Porque Filipenses vai dizer que ele se esvaziou da sua divindade, tomou forma corpórea como que de homem. Então nós estamos falando de um homem que estava no meio da tempestade dormindo. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas 100% Deus por causa da semente. Mas ele não desfrutava de onisciência, onipresença e onipotência, que são os atributos incomunicáveis. Então nós estamos falando de um homem que estava dormindo no meio de um barco, numa tempestade. E quando eu li esse texto eu falei: uau, que fé é essa? Que fé é essa de Jesus, que fez com que ele encontrasse um lugar de descanso no meio da tempestade? Que fé é essa que fez Jesus descansar quando o mar estava revolto? Que fé é essa? E eu lendo esse texto, eu meditando nesse texto, só tem uma coisa que vem ao meu coração. Para mim, Jesus só consegue descansar no meio da tempestade porque ele tinha consciência do propósito que ele carregava. Jesus sabia que o propósito da vida dele era morrer em morte de cruz. E quem nasceu para morrer em morte de cruz não morre afogado. Você está aqui comigo? Ele sabia aquilo que o Pai tinha prometido para ele. Ele sabia aquilo que o Pai dizia sobre ele. E ele sabia que querido, eu não sei o que passou na cabeça de Jesus. Eu não sei se na cabeça dele, se eles afogassem, Deus ia mandar um peixe. Eu não sei o que ia acontecer, mas uma coisa Jesus sabia: ele não ia morrer no meio da tempestade. E é por isso que ele encontra um lugar de descanso. Por quê? Porque ele sabia as promessas do Pai sobre ele. Deixa eu falar algo para você. Se você tiver consciência daquilo que Deus te prometeu, se você tiver consciência daquilo que o Pai diz sobre você, pode vir a tempestade que for, mas você sabe que tempestade não acaba com o propósito. Você sabe que tempestade não anula o propósito. Você sabe que tempestade é só o anúncio de uma intervenção de Deus, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir a boa obra que ele começou na tua vida. O que Deus te prometeu? Eles ainda não aconteceu o que Deus me prometeu. Então por que você está desesperado no meio da tempestade? A tempestade não vem para te matar. A tempestade só vem para te redirecionar, para te alinhar, para te aprumar como cristão. Preste atenção. Se Ele falou que você vai chegar do outro lado, querido, você vai chegar do outro lado. Não tem tempestade que te impeça. Você sabe por que os discípulos se desesperaram? Eu vou te falar. Você sabe por que eles se desesperaram? Porque eles se esqueceram da palavra primária liberada sobre eles, de que eles chegariam do outro lado. Foi por isso que eles se desesperaram. Eles se desesperaram porque eles esqueceram que Jesus falou que eles chegariam do outro lado. Todas as vezes que você se esquece da palavra primária liberada ao teu coração, você começa a se desesperar. Se eles tivessem se lembrado disso, que eles chegariam do outro lado, querido, o problema das nossas emoções é isso. Porque as nossas emoções às vezes nos enganam a tal ponto que nós nos esquecemos do que Deus nos falou. Diante da tempestade, parece que tudo que Deus falou perde sentido. Acabou o que Deus me prometeu. Você está me entendendo? Se você se lembrar, preste atenção, porque isso é uma chave de Deus para a tua vida e para a tua história hoje. Se você se lembrar daquilo que Deus te prometeu, querido, não importa a tempestade no meio do caminho. Ele falou que eu vou chegar lá, e eu vou chegar lá. Ou você acha que Deus é homem para mentir? Ou você acha que Deus é homem para prometer coisas e não cumprir? A palavra diz que Ele é imutável, que nada é impossível para Ele, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, você vai chegar lá, você vai chegar lá. Agora, a consciência que você tem do caráter de Deus vai ser revelada nesses momentos. Porque somente aqueles que confiam na fidelidade do Senhor são capazes de descansar no meio da tempestade. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Que você não apenas vai dormir na tempestade, você vai encontrar aconchego no meio da tempestade. Porque se Jesus conseguiu, a gente também vai conseguir.
Elisa, como que eu vou fazer isso? Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu renovo a minha mente naquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. Eu renovo a minha mente nas promessas de Deus sobre mim. Eu trago à minha memória os pensamentos, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Então o que você faz? Você traz à sua memória a consciência do propósito, aquilo que Deus te prometeu para você, aquilo que Deus falou com você. Quando você faz isso, querido, teu coração se firma. Você está no meio da prova, mas como disse o irmão Lázaro, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Você vai passando pela prova dando glória. Porque você sabe, eu estou passando hoje, mas o meu amanhã virá. E o meu amanhã será melhor do que o meu hoje. O meu amanhã será melhor que o meu hoje. É isso que eu creio, é isso que eu acredito no meu coração. Porque eu sei o que Deus me falou. Eu não vou esmorecer, eu não vou desesperar. A tempestade chegou, mas eu só vou clamar, vou buscar por socorro. E o meu socorro certamente virá. Porque eu sei o que Ele me prometeu. Sabe algo, querido? Tem uma das matérias do carisma que eu leciono lá em Belo Horizonte, é a matéria chamada Caráter de Deus. É uma das matérias que nós estudamos quem Deus é, o caráter que Deus tem. E a primeira coisa que nós estudamos quando nós falamos sobre o caráter de Deus é um atributo de Deus que a partir dele todos os outros atributos vão ser definidos, que é a imutabilidade. Sabe o que você precisa entender? Que esse primeiro caráter de Deus, ele respalda todos os outros caráteres. Presta atenção, todas as outras faces de Deus. Deus é imutável. O que significa ser imutável? É não existir nele sombra de dúvida ou variação. Sabe o que você precisa entender? Que em Deus não existe sombra para dúvida. Você não está entendendo? Em Deus não há sombra para dúvida. Você não tem que ter sombra de dúvida no teu coração, porque nele não há sombra de dúvida ou variação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus é imutável. Deus não muda por causa do que acontece na terra. Deus não muda por causa das tempestades da terra. Deus não muda porque a noite escura da alma chegou. Deus é imutável. Quando você confia na imutabilidade de Deus, você fala, peraí, Deus me falou. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus falou que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Chegou uma tempestade, mas Deus continua sendo imutável, porque se Ele falou que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Então você traz a sua memória, e a consciência do caráter de Deus é o que te faz descansar no meio da tempestade. Querido, sabe o que você precisa entender? A palavra vai dizer lá em 1 João que Deus, Ele é fiel. Preste atenção nisso. Deus é fiel. Fidelidade é o caráter de Deus. Não, você não está entendendo. Deus não consegue lidar com você de uma outra maneira a não ser sendo fiel, porque fidelidade é quem Ele é. Então Ele não consegue, gente, Ele não consegue lidar com você de outra maneira a não ser sendo fiel, porque Ele é a própria fidelidade. Por isso que todas as vezes que Ele vai lidar com você, Ele vai ser fiel, porque é quem Ele é, e Ele não pode negar a Ele mesmo. Não pode. Quando eu entendo isso, cara, meu coração descansa. Eu encontro um lugar de descanso no Senhor. E talvez você está aqui essa manhã e o que você precisa é se lembrar da fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Não, você não está entendendo. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Fica calmo, vai ficar tudo bem. Deus é fiel. Quando eu olho a história de Jesus, se você olha essa passagem, eu não sei o que passou na cabeça deles. Talvez ele pensou, se tudo se perder, Deus vai fazer alguma coisa, meu pai vai fazer alguma coisa, mas aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Ele prometeu que eu ia morrer em morte de cruz, não era afogado que eu ia morrer, então aquilo que Ele prometeu para mim vai acontecer. Sabe o que Jesus sabia, querido? Ele sabia que céus e terras se moveriam, mas o propósito não acabaria por causa de uma tempestade. Ele sabia disso. Mesmo que eles perdessem tudo, Ele sabia.
E é por isso que ele descansou no meio da tempestade. Eu quero te dizer essa manhã que você pode encontrar um lugar de descanso no Senhor. Eu não sei qual é a tempestade que te trouxe até aqui essa manhã. Mas o Senhor fala para você, filho, olha para mim. Porque eu sou imutável. Eu sou e continuarei sendo fiel a você. E não é porque o dia mal chegou, não é porque as circunstâncias adversas chegaram, que isso anula aquilo que eu prometi para você. Aquilo que eu prometi para você vai acontecer. Os discípulos então falam para ele, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda vocês não têm fé? Querido, sabe por que Jesus pergunta isso para eles? Porque eles já tinham passado por outra tempestade antes. Você está aqui comigo? Eles já tinham passado por outras situações adversas antes e eles não morreram. Mas mais uma vez, preste atenção nisso, porque mais uma vez eles estavam desesperados. E Jesus está virando para eles falando assim, ei, uai menino, como é que você ainda não tem fé? Se fosse aqui ia ser como, pastora? Lá em BH ia ser, uai menino, vixe menino, como é que você ainda não tem fé? Até hoje você não aprendeu que eu já fiz muitas tempestades cessarem na tua história. Só que sabe qual é o nosso problema? O problema é que a gente acha que a gente precisa de uma nova fé para cada tempestade do caminho. Então, para essa situação, eu preciso que Deus faça algo novo. Para a próxima situação, eu preciso que Deus faça algo novo. Para a próxima situação, eu preciso de uma nova fé. Mas você não precisa não. Se você pegar a mesma fé que você usou nas tempestades anteriores, você vai continuar vencendo as próximas tempestades. Você não precisa de uma fé nova, você precisa usar a fé que você já tem. O que é fé? A palavra diz em Hebreus que fé é a certeza, é a convicção, é a certeza, é a convicção daquilo que eu espero da parte de Deus. A minha pergunta para você hoje é, como é que está a tua fé? Será que você está desesperado e deixou sua fé vazar pelo barquinho que furou? Porque aquele que tem fé, ele tem certeza e convicção. A fé não trabalha com fatos visíveis, a fé trabalha com o invisível. E por meio da fé nós chamamos à existência as coisas que ainda não são, como se elas já fossem. A fé não trabalha com material, a fé trabalha com o invisível. Eu tenho certeza e convicção daquilo que eu espero da parte de Deus. Está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que eu espero da parte de Deus, é o meu firme fundamento. Se coloca de pé sobre o seu lugar para a gente fingir que está acabando, porque eles já subiram para eu acabar. A palavra diz, querido, que Jesus deu uma ordem para a tempestade. E ele disse, acalme-se, fique quieto. E a tempestade cessou. Preste atenção, querido, no que eu vou te dizer. Uma palavra de Jesus foi suficiente para acalmar aquela tempestade. Mas sabe o que é interessante? Porque de alguma forma Jesus permitiu a tempestade chegar. Ele permitiu os discípulos ficarem desesperados para só depois reagir àquela situação. Sabe por quê? Porque as tempestades também revelam quanto nós estamos desalinhados por dentro. Você está aqui comigo? As tempestades às vezes revelam o quanto nós ainda precisamos ser alinhados como cristãos. Então eu vou falar, cadê os pais e as mães que estão aqui? Vou falar o que você fala para o teu filho. Aprende logo o que dói menos. Aprende logo o que Deus quer te ensinar no meio dessa tempestade, para você sair dessa tempestade logo.
para você hoje é: quem é você no meio da tempestade? Será que você está desesperado como os discípulos? Ou será que você encontrou um lugar de descanso na tempestade? Porque você sabe as promessas do seu Pai. Você sabe que Ele é imutável. Você sabe que o Espírito dele está guiando a sua vida e que Ele não vai te deixar perecer no meio da tempestade. Feche seus olhos aí no seu lugar. Nós vamos cantar ao Senhor essa canção.